Oi, gente. Bom dia. Tô tentando fazer uma live aqui com a Mônica na página dela e não tô conseguindo, não sei por quê, mas agora vai dar certo. Não é possível um negócio desse. Ah, O problema é meu. Desculpa, Pérez. gente, ai, Mônica. Eu disse, meu Deus do céu. Já aconteceu isso em uma live que eu fiz com o pessoal acho que foi de Presidente Prudente. Uma Às vezes acontece um problema aqui no Instagram que dá um congelamento, mas que bom que deu certo. Muito obrigada, Pérez, pela sua disponibilidade. Eu sei que você é super ocupado. Imagina, querida. Brevemente teremos você no Netflix. Será? E eu gostaria que você contribuísse com seu imenso conhecimento e nos falasse das questões que a gente precisa lidar, como evitar o bullying nos diversos modelos da família contemporânea. Uhum, uhum. Tá joia. Então, esse tema da família, na verdade, é um tema. Primeiro, eu queria agradecer você. Eu não tinha como negar um convite para uma pessoa que faz parte da minha história, que faz parte da minha vida, né? Que sempre me acolheu com muito amor, com muito respeito e que desde pequenininho, digamos assim, na psicologia, acreditou muito em mim e que se hoje eu estou aqui, você foi uma pessoa que contribuiu muito para isso, né, Mônica? Então eu queria também te agradecer por esse convite, Estou viu? Inclusive emocionada. esse tema da família, inclusive é interessante você ter me convidado para ele, porque não sei se você se lembra, mas o meu projeto de mestrado que eu fiz sobre esse assunto nasceu na sua casa, nasceu no Eu, seu é apartamento. outro problema da família. É você, Karina, João Paulo, todo mundo querendo estudar família. Pois é. Nasceu na sua casa, nasceu no seu escritório lá, né? E eu me implantei ali naquele escritóriozinho e escrevi esse projeto e que resultou no meu mestrado. Então, né, é muito interessante a gente poder fazer esse retorno. E assim, para a gente falar de família contemporânea, né, eu acho que é importante, porque foi que eu coloquei, né, eu queria fazer uma breve introduçãozinha antes para a gente poder pensar um pouco essa questão da evolução, de como é que a gente chega, né, nessa questão da família hoje, e como é que a gente pode pensar estratégias, né, dentro das escolas, dentro das comunidades e dentro dos diversos aspectos que a gente trabalha com família, né? Pensando nessas diversidade das famílias contemporâneas, né? Porque essa é uma angústia que se traz muitas vezes nas discussões que a gente tem em cima de alguns preconceitos sobre família, porque a gente ainda tem muito essa ideia, esse imaginário social do que significa uma família estruturada, né? Muitas pessoas acabam trazendo uma preconceito de que determinados problemas individuais são problemas resultantes de uma família desestruturada, né? E que, na verdade, dentro da terapia familiar, a gente não trabalha mais essa ideia de ou de família desestruturada, porque para você pensar numa família desestruturada, você teria que ter como base uma estrutura da família que seria saudável, ou seria normal, digamos assim. E muitas vezes as pessoas associam essa estrutura da família com essa família heteronormativa, essa família resultante de um casamento entre homem e mulher, e seus filhos, vivendo harmoniosamente dentro de casa. A gente até brinca um pouco aqui no Brasil, que é a família de propaganda de margarina, né? Família Doriana. Né? Por Sim. favor, passe a margarina para mim, papai, mamãe, todo mundo muito feliz, sem nenhum conflito.
E, na verdade, falar de família é falar de também de problemas e de diversos arranjos que podem existir que configuram família, né? Porque o termo família é muito interessante. O termo família, ele vem do grego, né, famulus, que significa conjunto de escravos domésticos. Né? Ou seja, o termo família já abrange aí uma relação de poder, de dominação, né, que pode existir entre as pessoas dentro de um grupo familiar, né, desde a sua origem. Porque na época da Grécia, em Roma, os escravos, né, as pessoas que eram conquistadas, né, dentro das guerras, elas ficavam agregadas à parentela. E essas pessoas que eram agregadas à parentela, servindo à parentela, eram os fâmulos, que hoje a gente acabou trazendo a questão da família. E é interessante pensar que a família grega e a família romana era uma família extremamente patriarcal, né? Porque era uma família onde o pai detinha o poder, inclusive, de vida e morte dos seus filhos. Né? E que os seus filhos só conseguiam a cidadania plena naquela época quando os pais morriam. Não é? É tanto que a gente conhece as brigas dentro dos impérios, onde os filhos matam os pais, justamente na tentativa de conseguir ser um cidadão pleno. Porque enquanto o patriarca existisse, as pessoas estavam submetidas a ele. Né? Então, essa linhagem dessa família patriarcal, essa família que domina a sexualidade, né? Acho que é interessante falar um pouquinho dessa história, porque a gente vai construindo até chegar nessas novas famílias. Né? Então, nessa família patriarcal, onde esse homem domina o espaço familiar em detrimento da mulher, né? Porque antes da instauração do patriarcado, a linhagem se dava toda pela mulher, porque você tem certeza de que o filho ele é daquela mãe, mas você não tem certeza que esse filho é desse pai. Né? Tanto que algumas teorias psicanalíticas falam de que todos os filhos são adotados pelo pai, né? Porque é uma aposta. Só que né? Para eu tentar garantir que esse filho é meu enquanto pai, né? Para poder inclusive passar a herança, para poder passar a linhagem, eu preciso dominar a sexualidade da mulher. Para poder garantir que eu tenha a certeza de que esses filhos que essa mulher tenha sejam meus e que então ela precisa transar só comigo. Porque aí eu garanto que a riqueza que eu acumulo no decorrer do tempo, ela vai continuar dentro da minha linhagem. Vai passar de geração em geração. E aí quando você traz, por exemplo, as famílias homoafetivas, né, essa questão da linhagem, da sexualidade que não se dá necessariamente em termos de produção, de reprodução, né, biológica, digamos assim, né, não necessariamente, a gente já começa a quebrar um pouquinho essa ideia, né, de que o casamento ele é esse contrato entre homem e mulher que se dá numa reprodução a fim de garantir herdeiros que possam dar continuidade à riqueza, à linhagem, à propriedade, né? Que é uma coisa que nos casais homoafetivos é algo que muda, porque os casais eles não se juntam por uma obrigação de contrato e de linhagem. É um casal que se junta pela vontade de estar junto no primeiro momento. Inclusive, muitos estudos LGBTs assim, até questionam por que é que os casais homoafetivos têm essa necessidade de se assegurar enquanto a família com filhos. Né? Porque será que seria uma tentativa de maior aceitação social, de dizer para os heterossexuais, olha, nós somos como vocês, nós temos uma familhinha, nós temos crianças para criar e nós não oferecemos nenhum tipo de problema, né?
Será que, então, alguns estudiosos LGBTs, assim, questionam e até criticam essa tentativa dos casais homoafetivos de se enquadrar e construir essa família que vai no modelo heteronormativo também que a gente está discutindo aqui, né? Porque no decorrer da história da humanidade é uma construção histórica essa ideia de que a família ela é composta por pai, mãe e filhos, tá certo? Da mesma linhagem, de que existiria funções consideradas paternas e funções consideradas maternas, também é uma construção histórica, tá certo? Porque, por exemplo, na Idade Média, não se tinha essa ideia de apego mãe e filho. Assim como também não se tinha essa ideia dessa família fechada em si mesma na Idade Média. As crianças eram criadas no meio da comunidade. Elas eram crianças que circulavam entre diversos adultos e diversos cuidadores. Até porque as condições de saúde da Idade Média eram condições de saúde muito precárias. Você não sabia se a criança ia viver ou morrer. Né? Então não se tinha esse apego dessa mãe com esses filhos que se preconiza hoje, né? Como se fosse uma questão natural, exclusivamente biológica. Né? Isso só vai acontecer com a instauração do capitalismo, porque é no capitalismo que você vai ter a grande cisão entre o que é do âmbito público e que é do âmbito privado. Né? As famílias elas se fecham na própria casa e se cria essa sensação de intimidade familiar, né? De que as pessoas e aí a gente traz vários ditados, né? Do tipo entre briga e marido, briga de marido e mulher ninguém mete a colher, roupa suja se lava em casa, não é? Quer dizer, essa ideia de que o espaço familiar é um espaço privado, é um espaço da intimidade e que é um espaço eminentemente da mulher. Né? Se atribui à mulher a possibilidade de se responsabilizar pela educação das crianças, pelo cuidado interno da casa. Né? É um papel da mulher isso. É tanto que até hoje a gente ainda carrega essa ideia da mulher fazendo, mesmo que ela vá trabalhar, ir para o público, para fora de casa, com a reformulação dos papéis femininos, mas ainda nós temos essa ideia da mulher assumindo a dupla jornada, que é cuidar de casa, cuidar dos filhos e cuidar do trabalho. E quantas mulheres acabam tendo esse conflito profundo de ter que lidar com tudo isso e como as mulheres são cobradas, porque qualquer coisa que acontece com as crianças ou com os adolescentes, a primeira coisa que se pergunta é: cadê a mãe? Pois é. A culpa é sempre da mãe. Ninguém pergunta cadê o pai? Né? Como se o pai não pudesse se responsabilizar pelo âmbito familiar. Né? Então, se atribui à mãe, à mulher, esse cuidado com a família, não é? Que é um fenômeno que acontece a partir do século a partir da instauração do capitalismo, né? Principalmente na Revolução Industrial, quando acontece em termos do século XVII, século XVIII, né? Você tem aí uma cisão entre público e privado muito forte, aonde o mundo público é o mundo dos homens. Também, por exemplo, não é à toa que são os homens que decidem os rumos políticos da humanidade. Né? Porque se cria uma sociedade onde são os homens que decidem, que mandam. Né? As mulheres elas decidem e mandam dentro de casa. Né? Elas não decidem e mandam no âmbito político, no âmbito público. Agora é que a mulher está tomando conta do âmbito público e a gente está vendo como as mulheres têm um exercício efetivo no âmbito público. Não é? Então, isso é muito interessante a gente poder observar enquanto construção histórica. Por quê? Porque uma das coisas que acontece também no capitalismo é a emergência do individualismo. Né? Então, por exemplo, até o capitalismo era inimaginável
homens e mulheres se casarem por amor, por escolha individual. Os casamentos eram contratos entre famílias, contratos de conveniência, inclusive para juntar propriedades, para enriquecimento ou favorecimento de âmbitos da família. Existia aquela ideia do dote, que a gente ainda carrega, por exemplo, né? Quem é que paga um casamento? Né? Por que a mulher ela tem toda né, uma mística em cima da mulher que é entregue para esse homem e que o casamento ele se torna né, com toda essa simbologia tão especial para essa mulher, né? Então, é muito interessante porque falar disso, né, da união desse homem e da mulher por amor e por escolha, foi uma transformação social. Isso foi acontecendo no decorrer da humanidade, assim como também, posteriormente, a aceitação da separação, né, do divórcio. E que isso é muito mais recente. Você imagina que no Brasil, até a década de 60, 70, o casamento era irrevogável. As mulheres se casavam para viver toda a vida. Tanto que. E aí isso foi mudando, porque na medida em que você tem uma sociedade que valoriza as escolhas individuais, como é a sociedade capitalista, que valoriza o eu ao invés das leis, do coletivo, você tem aí, por exemplo, a legitimação e a mudança das relações familiares que se tornam muito mais fluidas. Então, por exemplo, hoje você raramente vê casais que se casam com comunhão total de bens. Né? Você não vê. Antigamente, o casamento ele já implicava compulsoriamente uma comunhão total de bens. Você casou, juntou tudo. Hoje, os casais fazem todo um contrato pré-nupcial, aonde se define se você vai ter uma comunhão parcial, que é meu, o que é seu, e o que é nosso, a gente divide se a gente separar. Ou então uma separação total de bens. O que é meu, o que é seu, enquanto a gente estiver junto, cada um tem as suas propriedades. O que a gente construir junto, a gente vê depois como é que se faz. Né? Então, isso define, inclusive, a questão dos casamentos homoafetivos e dos casamentos e dos novos arranjos familiares de uma maneira profunda. Porque, por exemplo, hoje você tem famílias que se formam pela decisão única e exclusivamente de um homem ou de uma mulher de, por exemplo, no caso de uma mulher, tá? Essa mulher, ela pode ir num banco de esperma ou mediante uma condição médica, ela pode ir e ela pode fazer uma fertilização in vitro e constituir uma família por ela mesma, sem precisar de um parceiro, sem precisar ter tido uma relação sexual com alguém. Foi uma escolha dela. Ela não perpassou por todo o meandro de um relacionamento, de ter que lidar com a família de um parceiro. Ela não passou por isso, tá certo? Assim como, por exemplo, eu posso adotar uma criança. Aí a gente entra a questão da adoção, que também é uma prática muito antiga na história da humanidade, né? A adoção de crianças, tá certo? Então eu posso ir, por exemplo, numa instituição, adotar uma criança sendo um pai solteiro. Eu posso fazer isso. E eu construir uma família entre pai e filho, aonde você tem, né, uma organização familiar monoparental, que é o que a gente também discutiu, né, Mônica, antes, né, que esse arranjo também que acontece. Assim como, por exemplo, nos casais homoafetivos, que você pode ter filhos tanto via adoção, como via de inseminação artificial, tá certo? Então acontece muito, e inclusive arranjos simbólicos muito curiosos, porque veja, eu tenho atendido assim, alguns casais de lésbicas, como é que elas fazem para elas terem a sensação de que as duas são mães? Uma
cede o óvulo que é gestado pela outra, É incrível. né? Entendeu? Então você gesta o filho do óvulo da companheira. E tenho tido muito isso. Aí, do ponto de vista psicológico, qual seria a diferença entre eu me abrir e buscar cuidar de um ser mãe de uma pessoa, no caso de Uhum. uma adoção, ou estabelecer uma relação dessa como se fosse uma propriedade minha? Né? Porque é como se gerasse, né? Porque na adoção não tem um tema que é muito importante, que é o tema da consanguinidade biológica, né? Certo? A consanguinidade biológica quer dizer, você não gestou, você não criou essa criança desde o começo, você não teve a experiência de ter essa criança sendo alimentada, gestada no seu corpo, né, na adoção. Você tem uma criança que vem de uma outra linhagem e que você acolhe na sua vida e que, inclusive, esse é um tema simbólico muito importante para elaborar, porque muitas famílias ficam guardando esse segredo para a criança, né? Como se fosse uma questão narcísica, né? De se invalidasse, né? A paternidade ou a maternidade no momento em que você assume para a criança que a criança é adotada, né, Mônica? E não é essa a questão que a gente está falando. A Não, gente a está gente vai falando ficar aqui. na questão de ter um filho de uma família, da questão do amor. E aí a Isso, gente tem intervenções narcísicas na escolha de um filho. exato, Tanto no caso exato. dessas suas clientes, como no caso de uma pessoa importantíssima, Cristiano Ronaldo, pagou alguém para ter um filho para ele. Qual Isso, é o exato, significado desta pessoa que está chegando agora no mundo? exato, não é? E isso aí acontece com vários, né? A gente tem aí personalidades artísticas Michael Jackson aconteceu isso, não é? Gugu Liberato aconteceu isso, Paulo Gustavo aconteceu isso, não é? Porque com os casais é, homoafetivos masculinos, né? O que é que acontece muitas vezes, né? Você, inclusive para ter a possibilidade, Rick Martin, né? O que é que acontece? Você implanta é, esperma, tá certo? De ambos os parceiros, fertiliza, e aí muitas vezes os casais homoafetivos, para ter filhos biológicos dos dois, têm gêmeos. Né? Aqui no Brasil, a gente não pode fazer esse tipo de contrato que a gente chama de barriga de aluguel, né? No sentido de pagar alguém para gestar. Aqui no Brasil, a gente tem o que a gente chama de barriga solidária, né? Que é geralmente alguém, amigo, amiga ou alguém da família que se propõe a gestar a criança que foi concebida em laboratório, né? Então, aí acontece arranjos muito curiosos, do tipo, barriga solidária ser a mãe de das pessoas do casal que gesta, ou a irmã, ou uma tia, uma prima, alguém da família gesta as crianças. O que isso também já cria toda uma questão imaginária dentro dessa história, né? Porque você inclui aí alguém da família que vai criar esse vínculo afetivo e como é que essa criança vai, né, que está sendo gestada no corpo dessa mulher, né? Aí já são outras questões que a gente pode pensar depois no futuro, né? Porque é uma criança que é gestada no corpo de uma mulher que a mulher sabe que ela não vai poder ficar com ela. Isso já cria um registro aí, né?
pré-natal importante, né? Então, mas que ela vai depois entrar na questão dos casais, né? E aí, homoafetivos. E aí, Mônica, isso é muito interessante porque, independente do arranjo, de como foi concebida a criança, de como a criança apareceu no casal, eu fiz uma pesquisa recente aqui na universidade, né, com casais que exerceram homoafetivos, que exerceram a parentalidade, os desafios da parentalidade, né? E o que é interessante é que todos esses casais tinham uma motivação para a parentalidade, né, que muito, porque, na verdade, a pergunta que se faz é por que a gente tem filhos? Né? Por que a Boa gente quer questão. ter filhos? Boa questão. Né? Principalmente no mundo de hoje. Eu tenho, por exemplo, alguns amigos e amigas que dizem assim: eu não quero ter filhos para jogar criança nesse mundo louco. Né? Mas se a gente não tiver as crianças, como é que é? Porque, na verdade, as crianças elas aparecem nas famílias como um projeto. Você trouxe a questão do narcisismo, né? Porque, veja, Pode. Pérez, o que eu tenho observado é assim: eu quero um filho, não importa, mas eu quero um Isso. filho meu. É uma Isso. propriedade minha, quando nós Uhum. sabemos que filho não é propriedade de ninguém. Exato. Essas crianças que são projetadas para ter a minha linhagem, Isso. elas serão minhas. Isso. E aí, como fica essa história? E aí que como fica é o seguinte, porque de uma certa forma, Mônica, toda criança ela nasce dentro de uma expectativa na linhagem familiar. Né? Toda criança ela carrega o que a gente chama de herança psíquica, herança transgeracional. Ela carrega esse enxoval, né? Ela tem um enxoval primário antes mesmo dela existir, né? Uhum. Até o nome que ela carrega, as expectativas que ela carrega, o lugar que ela tem dentro dessa família, que muitas vezes é um lugar que é bem difícil. Eu fiz uma live recentemente sobre dinheiro e essa questão muitas vezes dessa criança que nasce para reparar alguma coisa que faltou dentro daquela família, que faltou para aquele pai, que faltou para aquela mãe, ou que na verdade é uma expectativa narcísica de dar a continuidade para o que a gente fez, que é o que a gente tinha falado antes, né, aqui no é vista como um espelho meu, Sim. dessa família, se você ocupar esse lugar do espelho para mim, né? E aí existe algo que os pais vão descobrindo no decorrer, né, da criação dos filhos, principalmente quando os filhos vão se tornando mais autônomos e independentes na vida, que é essa ideia que você trouxe de que filho não é propriedade, de que filho e filha têm uma vida própria, né? Eles são propriedade de si mesmos. E que os pais, eles criam os filhos para o mundo, não criam os filhos para eles. Criam os filhos para o mundo, criam os filhos para que eles possam criar novos filhos, que vão também para o mundo e assim sucessivamente. Mas o que acontece muitas vezes é que esses pais criam esses filhos para preencher algo dentro deles. É o que nós chamamos de prótese emocional. Uhum. Algo que falta, né? Algo que precisa ter um lugar lá dentro, né? Então, por isso que os estudiosos perguntam, então, por que as pessoas homoafetivas querem ter filhos? Para quê? Por quê? Né? Porque existe algo que falta. Muitas vezes é a necessidade de reparar uma relação que eles tiveram com os próprios pais, né? No sentido de como eu fui muito negligenciado, fui muito excluído, fui muito é, desconsiderado. Eu gostaria de poder oferecer para uma criança aquilo que eu não tive. Isso a gente tem muito. Não só nos casais homoafetivos, mas nos casais de uma maneira geral que tem filhos.
poder dar para o filho aquilo que eu não tive, como se isso fosse uma grande generosidade. E, na verdade, isso é uma captura terrível. Porque, de novo, você não vê a criança. Você se vê na criança, Eu vejo a não minha. é? Exato. Que aí eu preciso compensar. E aí a criança muitas vezes recebe aquilo que o pai queria ter recebido, mas na verdade a criança nem queria aquilo. Era outra coisa que a criança queria. Mas ela fica na ilusão de que aquilo que o pai ou a mãe está dando é bom para ela, né? E aí, mais uma vez, essas capturas emocionais. Então, a grande questão que acontece nos casais homoafetivos que motivam, né, tem a ver também com essa necessidade de, inclusive, se sentir pela primeira vez em uma família, Sim, também tem isso. né? Porque muitos deles tiveram um histórico familiar muito tumultuado, muito difícil, de muitas quebras, de muitas cisões, de muitas dores. E aí poder se colocar num lugar de pai, de mãe, com algumas crianças por perto, é a possibilidade de sentir que eles finalmente têm um espaço familiar e de poder tentar ter um clã ali por perto, né? Um clã novo, que não é mais o clã do passado, que também tem alguns problemas, né? Mas quando a gente pensa nisso, independente da motivação dos pais ou mães de terem crianças, a gente precisa entender que o que foi muito interessante na pesquisa observar é que esses pais homoafetivos, eles exercem funções maternas e paternas para as crianças, do mesmo jeito que o casal heteroafetivo. Eles exercem as funções. E isso é muito interessante porque a distribuição entre o casal vai acontecendo muito espontaneamente. Né? Quem é que ocupa determinadas funções que são consideradas socialmente de gênero atribuídas como maternas, e como é que as questões de gênero que são consideradas como paternas são distribuídas por outras pessoas do casal. Então, isso é muito interessante observar, né? E aí, quando a gente observa as crianças, elas se desenvolvem e entendem muito bem o que é que acontece ali, né? Na perspectiva das crianças, não existe uma diferença no cuidado. Ok, aqui eu queria fazer um parêntese, porque no clã, na família, não existe diferença. Mas quando vão para a escola, Isso, começam a surgir as diferenças. E a isso. importância dessa live justamente é para esclarecer isso também. Como Isso. podemos lidar com isso? Sim, sim. Então, é por isso que eu estou falando, né? Porque uma coisa é o que a criança ela vive dentro de casa, né? Outra coisa é o que a criança ela vive fora de casa, que inclusive muitas vezes é o que a própria família que está em torno do casal homoafetivo se pergunta, né? Inclusive quando muitos homoafetivos se assumem, eles saem do armário, digamos assim, né? Que essa é a denominação que se tem hoje, né? Quando existe uma afetividade que é colocada, né, como uma condição para a família, a primeira coisa que muitos pais dizem é: eu até aceito, mas eu fico muito preocupado com o que o meu filho ou minha filha vai sofrer fora de casa, no mundo, né? Porque eu sei que tem exclusão, eu sei que tem muitas dificuldades, muitos problemas, né? Então, muitos familiares acabam trazendo esse discurso, né, para as pessoas LGBT, né? Então, isso é algo que é fato, né, que você traz. E aí, assim, quando a criança vai para a escola, né? Então, uma das coisas que é importante se colocar, né, é a necessidade dos pais poderem se trabalhar, porque muitos deles também viveram, os pais e mães, muitos deles e delas também viveram esse bullying na escola pela condição afetiva. Ok, a da questão homoafetiva e da questão monoparental também. Mãe Isso, solteira,
pai solteiro, enfim. Isso, exatamente. Que inclusive também esse termo mãe solteira, pai solteiro está problematizado, né? Porque, na verdade, a ideia muitas vezes é assim, que se carrega, né, uma série de preconceitos. Hoje se coloca mais, se tenta colocar como mãe solo, ou pai solo, né, no sentido de monoparental. Porque muitas vezes, por que uma pessoa se torna um pai ou uma mãe monoparental, né, uma família monoparental? Muitas vezes pela separação dos pais, né? Muitas vezes os pais se separam, ou o pai ou a mãe não recasa, tá certo? E aí fica só, por exemplo, aqui no Piauí, que é onde eu moro, é muito interessante porque as mulheres, elas, quando elas se separam, elas raramente recasam, Mônica. Porque existe um mito aqui dessa mãe, né, de que a partir do momento que a mulher se torna mãe, quase uma santa, né? E aí, como é difícil assumir de novo a sexualidade, né? Assumir. A Karina colocou aqui a história da ideia de pães. Eu sou Isso, pai e então. mãe. Isso existe, Pérez? Eu não gosto. Também não. Eu não concordo, porque assim, quando a mãe diz para um filho que ela é mãe, ela se coloca num lugar fálico. Ela se coloca trazendo o masculino para ela, né? No sentido de que eu sou pai e mãe, né? E isso traz uma ideia para um filho de uma mãe onipotente, de uma mãe poderosa, de uma Que, mãe que que é um mito. isso. Que é um mito. Exatamente. Assim como o contrário, né? Se um homem diz assim, né? Um homem jamais vai dizer, eu nunca ouvi um homem dizer que eu sou pai. Nunca ouvi. É uma necessidade da mulher dizer que é pai, entendeu? Ela é mulher, ela é incompleta, assim como o pai também é incompleto, tá certo? Então, a partir do momento que você se coloca como pai e que você exclui dessa criança a possibilidade de que existe, de que essa criança teve ou tem um pai, Exato. né? Exato. Então, é uma necessidade. Aí, de novo, a gente volta para a questão narcísica, né, Mônica? Sim. Dessa mãe de se assumir insegura com ela mesma, insegura, porque uma mulher só se coloca nesse lugar se ela estiver se sentindo insegura com a maternidade dela. Né? Como se ela, aí, como ela teve que se virar sozinha, ela cria uma defesa e diz: eu sou mãe, eu sou onipotente, sou fálica, e aí ela perde, inclusive, o lugar dela de mulher, na sexualidade dela, e vive em função dos filhos, que isso é uma frase horrível para se ouvir para uma criança. Né? Horrível, tipo assim, eu vivi em função de vocês. Né? A Fernanda está colocando aqui, mãe suficientemente boa e não perfeitamente. Isso, exatamente, porque é importante que tanto o pai como a mãe perceba que eles ocupam um lugar de falta. Eu sempre fico muito desconfiado, né, Mônica, quando eu penso que chega um paciente meu e diz assim, minha mãe é perfeita, o meu pai é o meu herói. Se existe essa idealização é porque existia uma falta. Existia uma Isso é falta a ali. construção de um mito. Isso, E é um perigo. exato, Esse mito é o que está destruindo o mundo. A procura desse muito. mito. Desse salvador que vai preencher a minha falta. Exatamente. Não é? Então, voltando para a questão, né, que você trouxe da escola e das famílias homoafetivas, né, é interessante porque, de novo, os pais muitas vezes se deparam nesse lugar, num lugar que é muito conhecido para eles e para elas, né, que é essa questão do viver, né, o bullying, né, dentro da escola, de viver numa família ou desculpe, né, de viver na escola a questão de ser homoafetivo, ser LGBT,
né? No caso das famílias monoparentais ou dos diferentes arranjos familiares, de novo, existe também aí um preconceito ou bullying de estar numa dinâmica familiar ou num modelo de família diferente do modelo que é considerado estruturado. Então, a gente não fala mais em famílias desestruturadas, a gente fala em famílias disfuncionais. Porque esse modelo de família nuclear não necessariamente é uma família funcional. Muitas vezes você tem um pai, mãe e filhos vivendo numa mesma casa, mas uma relação extremamente enlouquecida. Isso não garante uma família que funciona bem, enquanto, né, pessoas que convivem juntas, pessoas que garantem a proteção, que garantem a transmissão da cultura, que garantem o afeto, a criação das crianças, né? Isso não necessariamente, né? Então, isso, como eu falei, por isso que eu dei essa introdução desse contexto social antes, para a gente poder entender que muitas vezes o que se naturaliza como família, do que seria uma família naturalmente normal, na verdade é uma construção social, né? Inclusive, a Thaís está falando aqui, né, que esse é um termo, família desestruturada é um termo que, infelizmente, ainda muitos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos ainda trabalham com essa ideia da família desestruturada. É estruturante e desestruturante. Pois é. Então, mas que estrutura é essa, né? A partir de que modelo se criou essa estrutura? Exato. Entendeu? Então é muito importante a gente poder entender isso. E aí, e ter cuidado, principalmente quem trabalha na área de saúde mental. Sim, porque aí família estruturante ou desestruturante. Isso. Porque aí se carrega essa série de preconceitos que a gente está falando aqui. E aí, dentro da escola, Mônica, a gente precisa trazer essa discussão para dentro da sala de aula. A gente precisa trazer essa discussão para dentro das equipes pedagógicas, tá certo? Porque não tem volta. Nós estamos vivendo num mundo onde as famílias são muito diversas. Não tem volta mais. A gente precisa incluir os diferentes modelos de família, então, né? Peterson, a discussão primordial seria a partir de que não existe família funcional. Não existe família estruturada, nem tampouco estruturante. Existe família funcional. É possível existir uma família funcional, independente da estrutura. Agora, a família funcional não é uma família que não tem conflitos. É uma família que... Isso precisa ser clarificado, porque as pessoas, quando falam em famílias funcionais, são aquelas famílias que funcionam muito bem. Não. Pelo contrário. A família funcional é uma família que tem conflito. São famílias que têm conflitos, que têm dificuldades, que têm problemas. Mas o que é que vai fazer a diferença entre uma família funcional e uma família disfuncional? É a capacidade, os recursos que essa família tem de lidar com os conflitos, de lidar com os problemas, de lidar com as crises. Porque existem crises familiares que são previsíveis e crises familiares que são imprevisíveis. Certo? Então, por exemplo, um momento em que uma família tem uma crise é quando essa criança começa a se tornar adolescente. É uma crise familiar. Né? Ou com o envelhecimento dos pais, crise familiar. Saída dos filhos para ir para o mundo, ninho vazio, crise familiar. Entendeu? Então, são crises esperadas, porque fazem parte do desenvolvimento da família. Isso agora complementou aí. Funcional. Exatamente, Fernanda. Capacidade de encontrar recursos. Encontrar recursos. Exatamente.
Mas Então, as essa funcionais nem sempre encontram isso. Daí a da necessidade da gente gente ter poder atender trabalhar. e não usar isso como um modelo maravilhoso, dizer, olha, sua família é assim porque não tem capacidade de gerir. Isso. Pelo contrário, as famílias, Há uma... todas elas têm potencialidades. Exatamente. Todo mundo tem potencialidade de criar recursos, sim. Isso, isso. Todos nós temos. Inclusive nas escolas, né? Porque muitas vezes também, Mônica, o que é que acontece? Nós Sim. estamos vivendo num mundo que a escola acaba se tornando uma substituta para o que deveria ser da família. Porque os pais estão vivendo um sistema capitalista extremamente cruel, muito exigidos dentro do mundo do trabalho, e muitas vezes não tendo disponibilidade afetiva e de tempo para cuidar das crianças. E aí o que, que acontece? Os pais terceirizam para a escola. Então eles levam as crianças para a escola e as crianças ficam lá, por exemplo, o dia inteiro, praticamente. Né? Então, imagina, isso daí é algo que a gente precisa problematizar, porque muitas vezes as crianças acabam desenvolvendo uma dissociação entre o mundo da escola e o mundo da família. Não dá mais para trabalhar família sem escola, né? Não dá para trabalhar mais escola sem entender as diferentes configurações familiares. Por exemplo, aqui em Teresina se teve uma polêmica terrível, porque uma das escolas, ao invés de colocar o Dia das Mães, né, comemorou o Dia da Família. Nossa, foi um escândalo, Mônica, aqui na sociedade. Eu imagino. Um escândalo. Por que, que eles queriam colocar o Dia da Família? Justamente para poder incluir essas famílias diferentes, que muitas vezes, por exemplo, é a criança que não é nem que não é que a criança não tem mãe, mas a criança ela vive com a avó, Ou vive com o né? pai, ou vive com a tia, ou com ou a avó. E isso, mas é a família dela naquele momento. Então, era como se e as crianças que não vivem necessariamente com a mãe, como é que elas ficam dentro de um dia das mães? Por que, que elas não podem ser incluídas também, né? E celebrar o dia das famílias, assim como o dia dos pais também, né? Porque, de novo, você tem essa separação, dia da mãe, dia do pai, né? Então, por que não dia da família? Nossa, não, e o engraçado foi que foi uma ferida narcísica para as mães, porque foram as mães que ficaram altamente ofendidas por não ser consideradas no dia delas. Mas, na verdade, todo dia, se você fala dia da família, você inclui mãe, inclui pai, inclui avô, avó, as diferentes configurações familiares, todos e todas são todas e todes, né, são contemplados. Então, por que essa ferida narcísica, né? Por que não incluir? Claro, Mônica, toda mudança vai causar estranheza, vai causar resistência, vai causar, né, um tumulto inicial. Mas à medida que você vai, né? Então, quais são as estratégias? Um trabalho muito grande com a equipe de professores, com a equipe pedagógica, tá certo? E aí, muitas vezes a gente se depara num problema que esbarra, porque muitas escolas ainda têm esse, esse, esse campo ligado à igreja ou às igrejas, né? Porque existem muitas escolas de fundo religioso, né? E aí você se depara muitas vezes com um confronto. Mas o que é interessante é que essa escola que propôs o Dia da Família é uma escola que era de fundo católico, né? Progressista, né? Fundo católico progressista. Então,
Isso é muito interessante, né? Por isso que a gente está falando aqui, né, Adriana, que existem funções, né? Então, na verdade, a função materna e a função paterna pode ser exercida por um homem ou por uma mulher dentro do arranjo familiar. Ou pode ser alternado entre eles, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de mãe ou de função materna, nós não estamos aqui necessariamente atribuindo isso às questões biológicas, né? Então, isso é muito interessante, porque a necessidade de incluir esse tema, né, como você está trazendo aí, Mônica, que eu acho muito importante a gente abrir um espaço para isso, né, é discutir isso no âmbito da educação, discutir isso no âmbito das assistências sociais, discutir isso no âmbito da saúde também, tá certo? Porque a gente precisa abrir um espaço para acolher a diversidade das famílias. Eu vejo aqui em Portugal, Portugal é um país, as pessoas são conservadoras, a cultura é conservadora. Sim. Então, isso precisa ser, já existem movimentos, já existem muitos colegas que já trabalham com isso, a televisão já coloca relações homoafetivas nas novelas, você vê esse movimento, mas ainda a cultura ainda é muito conservadora. Por isso que eu acho muito importante essa live, fazendo conexão com você aí no Brasil, que também precisa, apesar de nós sermos aparentemente abertos, não, você está vendo agora que não somos, nunca fomos. Talvez Portugal vai se abrir primeiro do que o Brasil, em termos da compreensão e acolhimento das diversidades. Isso. É isso. Né? Então, a melhor forma, primeiro, é dar um trabalho de base, Mônica. Porque o trabalho do bullying é um trabalho de base. É um trabalho que você vai fazendo porque muitas vezes essa discussão que a gente está tendo aqui, os professores não tiveram, está na própria formação deles. Os professores, os profissionais de saúde, as assistentes sociais até tem, a gente da psicologia tem, mas a gente precisa fazer um trabalho de ir construindo na base com esses atores que fazem parte das diferentes instituições, né? E também dando suporte para as famílias, porque muitas vezes as famílias se sentem impotentes mediante essa situação, né? Justamente porque os pais se veem repetindo na escola, tá certo? O que eles viveram, né? Então, e aí, isso é muito importante pensar, porque existe todo né, a gente já está adiantado no tempo, mas tem uma questão importante falar, que existe uma fantasia, né? Como é que essas crianças vão ficar? Qual o destino da sexualidade delas? Porque existe ainda um preconceito de que será que a criança vai ter referência de masculino? Será que a criança vai ter referência de feminino? Isso é uma bobagem, porque as famílias elas não são fechadas em si mesmas. Então, mesmo o casal sendo duas mulheres ou dois homens, essas crianças vão conviver com mulheres, essas crianças vão conviver com homens e elas vão ter referências do que significa homem, do que significa mulher, do que significa gênero, aonde elas vão se identificar. Tá certo? Isso é uma bobagem. Assim, as crianças criadas por casais homoafetivos também vão se tornar homoafetivos. Isso, as pesquisas mostram que é exatamente o contrário. Claro, né? Que não tem nada a ver, e as pessoas precisam saber disso. Que isso não vai determinar a sexualidade de ninguém. Exato. Sabemos São, disso, Pérez. são questões muito mais complexas do que essas que estão em jogo, né, Mônica? Claro. Então, na medida em que a gente. E aí, esse é um papel nosso, da psicologia. Exatamente. Na medida em que a gente da psicologia consegue trabalhar, estar sensível para esses temas e consegue disseminar, como numa live como essa, né, essa informação e trazer isso para as pessoas e abrir o espaço para o debate, para a discussão, para a capacitação,
a gente consegue fazer com que essa micro-revolução vá ganhando um espaço de acolhimento, porque o que as famílias precisam é exatamente isso, é esse acolhimento da diversidade, é entender que esses modelos rígidos muito mais fazem as pessoas sofrerem do que eles ajudam as pessoas a se colocar no mundo, né? Então a gente precisa, o problema não é a estrutura familiar, o problema é como essa família funciona ou não. Essa família está conseguindo gerenciar conflitos, essa família está conseguindo fazer com que o cuidado e o amor circule entre seus membros, essa família está fazendo com que exista respeito entre existe manejo de fronteiras, limites. Essa família está trabalhando com uma noção clara do que significa ética, do que significa uma postura, né, dessas crianças e dessas pessoas dentro do mundo, e o respeito das fronteiras individuais, sem invadir, sem violentar ninguém. Então, se essa família está conseguindo fazer isso, ela é uma família saudável, ela é uma família funcional. E vez por outra vai acontecer problemas, e vez por outra a gente vai precisar negociar essas dificuldades. Fato. Né? Isso faz parte do humano. Exato. E aí isso independe de estrutura, Mônica. Independe de estrutura. Isso independe de estrutura. Então, eu quero deixar um recado para pais, educadores, profissionais que trabalham na área da saúde, de entender que preconceito é sofrimento. Preconceito é exclusão. Preconceito machuca. Preconceito destrói. Então, se a gente está querendo cuidar, se a gente está querendo ter um mundo melhor, se a gente está querendo transformar a nossa realidade para uma realidade mais... para uma realidade que nos dê uma perspectiva de futuro mais aberta, a gente precisa criar um espaço de acolher as diferenças. Exatamente. Que não existe família estruturada. Isso. Se não existe família estruturada, o preconceito não existe. Porque o preconceito é aquilo que é muito diferente. Mas diferente de quê, se não existe um modelo? Então não há preconceito. Exato. Exato. E aí é o que as meninas estão trazendo aqui, Eriane, Karina, né? Que pra gente, como é que a gente quebra preconceito? Informando, educando, conversando, inclusive aceitando os conflitos, né? Que muitas vezes pode acontecer em função disso. Claro. Aceitando os conflitos e se aproximando e chegando junto. Estamos aqui para isso. Para que o espaço que não há conflito também não é saudável. Exato. Porque aí, quando eu trouxe da questão dos lençóis de renda para a coxa de retalhos, por que eu trouxe essa metáfora, né? Porque antes as famílias elas eram como lençóis de renda, onde você não sabia onde é que começava um e terminava o outro. Eram coisas muito misturadas as pessoas. E aí, hoje, nós temos a família coxa de retalhos, né? Que são uma unidade, mas que cada pessoa é diferente. E aí a questão não é as pessoas serem coxas de retalho, realmente existe um respeito às diferenças e à individualidade de cada um. A questão é se essa coxa de retalhos tem uma costura que garante uma unidade para essa família, que garante o pertencimento, que garante um acolhimento, que garante como você trouxe, Mônica, um respeito para todo mundo e que seja quentinha. Que a gente possa, né? Porque a coxa de retalhos, ela tem essa qualidade quentinha, quando a gente precisa, sim, né? É na família, muitas vezes, que a gente encontra o acolhimento. É nesse calor, não é, que a gente construiu nossa família. Então é isso. Né? Já está vindo aqui os últimos 20 segundos. Né? Então eu agradeço, Mônica.
Obrigada, por esse Pérez. momento. Valoroso. Obrigado a todo mundo por ter assistido. E você grava o vídeo pra gente, então. Gravo, claro. Gravo e te mando. Tá. Muito obrigado. Um beijo, pessoal.